Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E neste programa nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como tema Ídolos na Família. Nós queremos já agradecer a você por sua audiência, por sua companhia, sempre aqui conosco. Você que está aqui na grande cidade de Marabá e região adjacente, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você que está pelas redes sociais, pelo canal do YouTube da TV Kairos, Deus abençoe em qualquer parte do globo. Seja abençoada a tua casa, a tua família. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição que iremos estudar neste programa. O tema da lição: ídolos na família. O texto áureo, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 21. A verdade prática assim assevera: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 31, versículos 17 ao 19, versículos 33 ao 35, e também livro de Juízes, capítulo de número 17, verso 1 e também dos versículos 3 ao 5. E Gênesis, capítulo 31, versículo 17, assim nos diz: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes, capítulo de número 17, verso 1 a seguir. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Vamos agora aos objetivos da lição de hoje, onde nós iremos apresentar também 3 objetivos principais. O primeiro é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. No segundo objetivo, nós iremos explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro principal objetivo desta lição é alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Maravilha! Nós estamos agora diante dos subtópicos do primeiro tópico,
onde nós iremos estudar basicamente sobre o contexto familiar de Labão, Jacó e Raquel. No primeiro subtópico, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. No segundo subtópico, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. E o terceiro subtópico, nós iremos aprender que Raquel usa da mentira para esconder o ídolo. Maravilha! Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, com muita alegria, com muito prazer e honra, o pastor Elias Gomes e também o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Lucileno, pastor Elias, sejam bem-vindos, meus amados, começando aqui pelo pastor Leno. Esta lição, pastor Leno, ela é extremamente necessária e atual. Paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, pastor Paminondas, pastor Elias e todos os nossos amados irmãos e irmãs. Nós estamos diante de uma lição que vai contribuir muito, né, para cada pai de família, para cada mãe de família, e nós vamos ser muito edificados com essa Maravilha. lição. Pastor Elias, esta lição ela vem como um antídoto para, então, nós aí combatermos e curarmos alguns males que têm sutilmente entrado no seio da família. De uma forma geral, essa lição é extremamente importante, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Leno, todos os nossos irmãos. A lição de hoje, ela ela nos apresenta propriedade e apresenta um conteúdo significativo para nos ajudar a resolver um problema que se instala muitas das vezes no coração da pessoa, o coração, inclusive, dessa plataforma muito perigosa, muito sutil, sobre a qual nós tratamos, inclusive, na lição da semana passada, né? Isso. Pastor Leno, pastor Elias, a fim de aprofundar o tema ídolos na família, o pastor Elienay Cabral, né, o nosso comentarista, ele traz para esta lição duas histórias como pano de fundo, trazendo um cenário onde demonstra, né, assim de forma latente, como que os ídolos podem trazer prejuízos para o seio familiar. Na primeira passagem bíblica, no primeiro texto de Gênesis, capítulo de número 31, nós temos a história do sogro, né, da esposa de Jacó, Labão e Raquel, onde ali a gente percebe ela furtando, né, os ídolos do seu pai, com um objetivo definido. E depois, no segundo texto, o pastor Elienay Cabral usa o livro de Juízes, capítulo 17, onde um homem de Efraim, um eframita, né, faz da sua casa uma sede de adoração a deuses. E, por fim, o comentarista, no terceiro tópico, como aplicação, como deve ser, e assim eu penso, como deve ser mesmo, como aplicação, nós iremos trabalhar os ídolos da modernidade, né? Aqueles que a gente desapercebidamente não consegue vislumbrar, mas eles estão sempre querendo se manifestar, dada a obra da carne, que é a idolatria. E nesse sentido, pastor Leno, vamos conceituar o que é, na verdade, idolatria para os nossos irmãos que estão nos assistindo, professores de escola bíblica dominical. Vamos começar definindo, né, pastor Elias? Idolatria. Vamos conceituar idolatria e ídolo para que a gente comece a construir também um pano de fundo e os acontecimentos anteriores, né, à saída de Jacó da casa de Labão. Pastor Elias, nos fale sobre essa palavra idolatria. Muito bem, pastor Epaminondas, o senhor já expôs que a lição ela vai consistir, né, nessas duas histórias lá de 4.000 anos atrás, histórias muito antigas. Nós vemos uma história aqui do período patriarcal, depois veio o período mosaico, eu estou falando dos macro períodos que compõem a linha da história, e só depois é que vem o período dos juízes, período teocrático, no qual está contido essa história relacionada a Mica.
E aí, diante desta lição de hoje, alguns até podem olhar e observar e dizer, mas essa história é antiga, essa história é de 4.000 anos atrás, o que isso tem a ver comigo, com a minha família? E nós vemos que, até pelo próprio teor da lição, e pelo tempo, as comprovações, elas estão aí e são evidentes que o tempo se mudou, os costumes mudaram, a época é outra, todavia a essência é a mesma, a fraqueza do ser humano, a inclinação para o erro, ela ainda está presente e a mesma essência da idolatria, ela está presente. Pois bem, conceituando idolatria e ídolo, que são duas palavras cognatas, que estão diretamente associadas, nós vemos que o problema aqui está no ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, seja no campo visível, seja no campo da invisibilidade, seja algo concreto propriamente, ou seja algo que esteja no meu coração, mas de uma forma ou de outra, aquilo que está fora já é proveniente do que se instala ou provém do coração. Então, essa relação que uma pessoa pode ter com um objeto, com um ser, outro, com alguma outra coisa, para a qual ele presta deferência, presta reverência, presta adoração, ou isso ocupa um lugar de primazia no seu coração, isso é chamado de ídolo. E essa relação é chamada de idolatria. E o ídolo, ele provém de uma palavra hebraica, pastor Epaminondas, que significa detestável, ou coisa horrenda, coisa detestável aos olhos de Deus. Então, nós vemos e veremos nesta lição que a idolatria, nos dias atuais, ela pode estar mais perto de nós do que nós imaginamos, inclusive no âmbito da nossa família. Perfeita análise do pastor Elias. Pastor Leno, nesse contexto aqui dos ídolos encontrados, né, na tenda de Raquel, nós temos ali um pano de fundo em que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e aí o sogro dele engana ele primeiro toma a Leia, depois ele trabalha mais 7 e se casa definitivamente com Raquel. Ele tem esposas por uma questão cultural da época, né? A poligamia era tolerada por Deus e depois isso é corrigido lá na frente. Mas depois de trabalhar cerca de 20 anos, ele resolve deixar o seu sogro, até por orientação divina, não é, pastor Elias? Pastor Elias, no capítulo 31, Deus falou para ele sair. E aí, quando ele, nessa fuga, acontece, né, da sua esposa, a Raquel, a cometer esse furto. E aí, pastor Leno, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida trouxe consigo, né, uma bagagem também cultural. Sim, verdade, pastor. Pastor Epaminondas, pastor Elias, é interessante que Jacó, quando ele sai da presença, né, de seu pai e de sua mãe, ele sai fugindo também. Mas nessa fuga, ele faz um compromisso com Deus em Betel, né, ele faz um voto com Deus em Betel, e na sua jornada, por onde ele peregrinou, ele se encontra então com Labão. Ele, como o senhor descreveu, vive ali por 20 anos, é enganado, enfim, mas consegue constituir uma família e ali ele é abençoado por Deus. E nesse momento, Deus ele desperta Jacó para que retorne para o lugar, né, da sua terra. E nesse retorno, não é só um retorno geográfico, mas também é um retorno espiritual, de restauração espiritual. Então Jacó, quando ele é orientado por Deus a sair dali e retornar para Betel, é também uma jornada à presença de Deus. Então é certo que nessa saída, com certeza não o fato de Raquel levar os ídolos traz um significado de uma carga, como se diz, cultural, religiosa, da qual Jacó estava inserido ali com a sua família. E quando ele retorna agora, resolve então atender o chamado de Deus para voltar para Betel, vai levar consigo, com certeza, muitas coisas.
E nós vamos ver do capítulo 31 do livro de Gênesis até o capítulo 35 do livro de Gênesis, nós vamos ver muitas situações que envolvem a família de Jacó. E ali o texto aqui nos descreve Raquel, ela tomando para si esses que são chamados de terafins, né, esses ídolos da família, né, que tinham uma importância, um significado muito grande, né, para os costumes da época. E Raquel, então, ela resolve, por uma série de ressentimentos que havia, né, ela resolve, então, furtar esses ídolos e traz as consequências. Porque Raquel aprende com o pai dela. O comentarista coloca que ele era idólatra, e de fato ele era. E aí ela acaba absorvendo essa carga religiosa do pai. Ela cresce nesse ambiente, né? Nesse ambiente, esses ídolos, esses pequenos ídolos, né? que eram pequenas estatuetas, né? Eles vinham de geração para geração, era repassado, né, para as famílias, era algo muito importante para as famílias, e com certeza a Raquel, ela cresceu vendo aquela devoção, mas também a importância, como nós vemos até no decorrer da história, a importância que o seu pai dava àquelas pequenas estatuetas. Eu gostei muito, pastor Leno, da colocação do senhor, em que Jacó está retornando, não apenas um retorno geográfico, mas sobretudo espiritual, até porque Betel significa casa de Deus, está voltando para a Deus, né? Saindo da casa da idolatria, né? Da casa ali de ídolos falsos e retornando para a casa de Deus. E aí, pastor Elias, Raquel, talvez por essa... Aqui, os comentaristas, eles estão diante de duas situações. Uns vão dizer que a carga cultural influenciou, ela cresce debaixo daquele ambiente e influencia. E tem alguns comentaristas que vão colocar que Raquel faz isso, né, por questões de sentimentos, que o pastor Leno colocou, e por uma questão cultural em que ela depositava a confiança nos ídolos para, lá no futuro, reivindicar no espólio, né, a sua herança. De todo modo, ela furta esses ídolos do seu pai, e Labão resolve ir em busca dos seus ídolos. Com certeza. E nós vemos, pastor Epaminondas, que por mais que ela tenta justificar isso ou fazer isso em nome de uma compensação pelo fato do pai não ter pagado, digamos assim, dignamente o trabalho do seu esposo durante anos, ela tomou, digamos que um procedimento por meios errados, reprováveis diante de Deus. Então nós vemos que um erro, ele desencadeia outros, a inclinação, a tendência é essa, inclusive a mentira, né? E nós sabemos que a mentira não convém, a mentira é algo absolutamente abominável aos olhos do Senhor, ela não tem pequenininha ou grandona, nós sabemos que aqui foi uma espécie de engano, porque ela fez isso com relação ao seu próprio pai, tentou ali enganar, escondeu todos os elementos que ela mesma tinha furtado. Então esse meio escuso, ele essa forma é uma forma sutil da idolatria até entrar, chegar e se instalar. Nós vemos que em nome de várias outras justificativas, muitas pessoas hoje, por exemplo, querem tomar determinados procedimentos, determinadas atitudes que na verdade não convém ao homem de Deus, apesar de muitas coisas serem lícitas, mas dessas coisas, muitas delas não convém ao homem, à mulher de Deus. Pastor Leno, o capítulo 31 e o versículo 32 diz assim: pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Aqui já é o contexto em que Labão alcança Jacó e sua família, e Labão, né, ele faz uma inspeção em todas as tendas, e Jacó aqui claramente não sabe do que está acontecendo na sua casa.
ele não sabe dos ídolos que entraram no seio da sua família. Pastor Leno, nós já podemos fazer uma aplicação antes do terceiro tópico, não é, Pastor Leno? Debaixo dos olhos de Jacó. É verdade. Este relato, né, desse momento da vida de Jacó nos faz refletir. A Bíblia relata aqui que Raquel, ela fez tudo isso, né, resolve furtar esses ídolos, esconde, ela sustenta a mentira diante de toda a pressão que foi ali aquele encontro com seu pai. E Jacó, ele defende a honra da sua família como se nada estivesse acontecendo, mas porque realmente ele não sabia do que estava acontecendo. Então é um risco muito grande que hoje em dia nós também corremos, ou seja, de não estarmos apercebidos o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? E a lição, ela nos adverte quanto a isso, a nós percebermos a infiltração desses ídolos dentro do nosso lar. E hoje em dia há uma diversidade de estratégias, né, que são utilizadas para infiltrar dentro das famílias, e muitos pais de famílias só vão se aperceber do que está acontecendo depois que os altares aos ídolos já estão erguidos, depois que os cultos já estão sendo prestados dentro do lar, e aí vão ter que correr atrás do prejuízo, né? E aí realmente é uma advertência que logo neste primeiro tópico é necessário nós fazermos. Assim nós iremos caminhar para o final deste primeiro tópico e também deste primeiro bloco, aprendendo sobre os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa família, especialmente filhos, né, e esposa, quanto aos ídolos escondidos dentro do nosso lar e aqui dentro da nossa casa, e como o pastor Elias disse muito bem, mais próximo da gente do que podemos imaginar. Eles estão muito próximos e nós devemos estar vigilantes. Nós precisamos estar como atalaias 24 horas por dia para não permitir que ídolos entre dentro da nossa casa. Assim, nós convidamos você a não desligar a sua televisão, a não trocar de canal e aguardar, porque o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco estaremos de volta para estudar o segundo tópico desta maravilhosa lição. Até já! Queridos irmãos e amigos, nós estamos no segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, nós estamos estudando a lição de número 4, Ídolos na Família. No bloco anterior, nós estudamos sobre o contexto da família de Labão, sogro de Jacó, e da sua esposa Raquel. Agora, nós iremos estudar o tópico de número 2 da nossa lição, e eu quero chamar os slides para que você acompanhe no visor aí da sua tela. Um santuário de deuses na casa de Mica é o segundo tópico, onde nós iremos trabalhar também 3 subtópicos. No primeiro, a idolatria e o caráter antiético de Mica, Juízes 17, do verso 1 ao 4. No segundo subtópico, a abominação de Mica. E no terceiro subtópico, Mica tinha uma casa de deuses. Juízes capítulo 17, versículo 5 e o versículo de número 6. Pastor Leno Cavalcante, vamos começar aqui a identificar quem é esse personagem, né? Mica. Ele tem até um nome interessante que o comentarista traz aqui para nós. Verdade, pastor. Esse personagem é muito singular, assim. E não por acaso, no livro de Juízes,
né, até o capítulo 16, traz a história dos juízes, mas a partir deste capítulo 17, ele apresenta esses exemplos, né, desses personagens, para nos revelar como era a situação moral e espiritual nessa época da nação de Israel. E Mica, ele é alguém que, segundo o relato bíblico, ele tinha uma certa instrução, né, religiosa. Não por acaso o seu nome significa quem é como nosso Deus, quem é como o Senhor, né? Então, Mica, ele cresce nessa condição de alguém que está relacionado a uma espiritualidade, a uma religiosidade. Porém, no decorrer da história, a gente percebe que é uma religiosidade sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Apesar do seu nome significar quem é como o Senhor, nosso Deus, Mica e a sua família, eles não conhecem profundamente quem é o Deus de Israel. Eles que eram eframitas, né? Eles eram da tribo de Efraim porém, apesar de pertencerem ao povo de Deus, como acontece com muitos, né, que até têm uma religiosidade, mas não têm o conhecimento verdadeiro de Deus, e isso leva à idolatria. Perfeito. Pastor Elias, o contexto histórico dos juízes revela muito das atitudes do que o próprio pastor Eliana Cabral coloca, um homem mau caráter. O contexto histórico, religioso, social, sobretudo espiritual, do período dos juízes, revela muito a atitude deste homem, onde, nesse período, todos faziam o que bem entendiam, né? Não havia uma liderança religiosa, não havia um rei e, portanto, eles estavam aí praticando toda sorte de perversidade diante do Senhor. Era como... Eu sempre costumo, pastor Leno, pastor Elias, comparar essa época dos juízes como uma gangorra ou uma roda gigante, né? Um momento eles estavam crentes, outro momento estavam desviados, cheios de fé. Ciclos, né? Ciclos, exatamente. Muito bem, pastor Epaminondas, nós sabemos que está se tratando de um período pré-monárquico, ou seja, o período que antecipou a época dos reis. Portanto, nessa época não tinha ainda, digamos que, uma liderança na condição de reis. É por isso que Juízes 17:6 e também o último versículo do livro dos Juízes, que é 21 e 25, trata muito bem o que o senhor falou. Cada um fazia o que vinha à teia, cada um fazia segundo os seus próprios olhos, não tinha uma orientação precisa. E quando não tem uma liderança, um direcionamento sábio, o povo certamente ele se inclina a perecer. Isso está lá previsto em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 14. Tanto que no livro dos Juízes, capítulo de número 3, verso de números 5 a seguir, olha só a influência dos cananeus, né, diante da cultura desse povo que, apesar de ser de origem judaica, como falou o pastor Leno, ele era, por exemplo, sua família da tribo de Efraim. Então, eles eram do povo de Deus. E nós sabemos que, predominantemente, o povo de Deus era monoteísta, ou seja, pertencia a um segmento religioso em que apenas um Deus era predominantemente adorado, uma vez que as outras religiões, as religiões antigas, eram marcadas pelo politeísmo, ou seja, elas tinham vários deuses como objeto da sua adoração. E nós vemos aqui que a influência dos cananeus, onde havia o politeísmo, influenciou muito no meio do povo de Deus, inclusive na família de Mica. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram os filhos deles às suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor,
Senhor. Olha aí, aqui há texto também que diz que eles esqueceram de Deus e voltaram-se para os seus deuses, ou seja, deixaram o Deus verdadeiro para servirem deuses falsos, deuses mortos, conforme relata o salmista. E isso é a essência, digamos, da idolatria. Mas além da idolatria, pastor Epaminondas, pastor Leno, o que estava instalado na casa de Mica era um verdadeiro sincretismo religioso também. Era uma espécie de misturava o profano com o santo, com o sagrado. Era uma instalação de sacerdotes falsos, que ainda será tratado aqui, mas enfim, o sincretismo religioso, ele sempre foi uma abominação, sempre foi um perigo para o povo de Deus, sempre foi algo absolutamente reprovável aos olhos do Senhor, quando as pessoas querem fazer misturas simplesmente para agradar a sua própria vontade religiosa, e era justamente o que estava acontecendo no seio da casa lá de Mica, né? Pastor Leno, geralmente nesses cultos aqui em que há sincretismo, conforme é um dos temas aqui, né, desse tópico, é um tema sério e caro para a fé protestante ortodoxa, que nós devemos sempre, reiteradamente, estar trabalhando essa temática. Porque o sincretismo religioso é aquilo que o pastor Elias colocou muito bem. O santo muito próximo ali ao profano, é uma linha muito tênue em que se estabelece uma harmonia, se tenta dar uma roupagem de consagrado, de puro, de santo, né? E aí já se encaminha para aquele famoso ecumenismo, né? Que é uma espécie de perigo, onde se tenta colocar no mesmo âmbito o santo e o profano, de modo que já não tem discernimento entre luz e treva, entre aquilo que convém e o que não convém da parte de Deus. E aí, pastor Leno, o comentarista coloca que, na maioria das vezes, esses cultos visam obter, né, vantagens materiais, né? E eu gostei disso aqui, esses favores materiais, na maioria das vezes, quase que 100%, o objetivo é esse, nesses cultos. É verdade. E nós percebemos isso até na própria história da família de Mica, né? A história ela inicia exatamente com a Mica, ele confessando que havia furtado, né, prata da sua própria mãe. E a sua mãe havia amaldiçoado aquele que tinha levado esses valores. E então Mica, com medo daquela maldição, ele vem e devolve, restitui para sua mãe. Uma vez que ele era muito supersticioso, estava acreditando na concretização das maldades geradas pela mãe dele. Verdade. Exatamente, não fora nem por uma questão moral, mas sim de superstição. Exatamente. Né? E com isso, nós vemos a própria reação da sua mãe também não foi de repreendê-lo, né, mas de tentar retirar aquela palavra de maldição. Enfim, o fato é que devido a esse sincretismo, essa mistura, né, religiosa que havia na casa, na família de Mica, né, nós vemos que a grande preocupação era realmente em relação à bênção financeira, né? O receio era de que ele não tivesse a bênção financeira. E para isso, para se alcançar a bênção financeira, se apelava para qualquer coisa. E nós sabemos que na cultura dos cananeus havia deuses para todo tipo de coisa, né? E especialmente relacionado a essas bênçãos financeiras, enfim. E aqui Mica ele busca conciliar a adoração a Jeová com esse paganismo cananeu, né? E se utilizar desses instrumentos de idolatria visíveis, que são esses pequenos ídolos, né, e essas práticas, para atrair essa bênção, né? E nós sabemos que aqui, na verdade, ele estava não só enganando, como sendo enganado. Outro fator interessante que nós podemos pontuar aqui é o fato de que a mãe de Mica,
ela era muito rica. O comentarista coloca aqui, e pelo contexto se depreende isso. Ela tinha posses, né? Eles tinham muitos bens materiais, e esses terafins, né? Esses ídolos pequenos, na verdade era apenas uma representação do que na verdade existia no coração de Mica. O grande ídolo estava no coração daquela família, que era o dinheiro, Mamon. E aí, pastor Leno, nós conversávamos aqui, antes de entrarmos no ar, né? Nós estávamos conversando sobre este grande ídolo que domina, né? Muitos, mas muitos, milhares de corações, e eu não estou me referindo àqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eu me refiro a crentes mesmo, assim como o Mica, que era de uma descendência religiosa, que ouviu sobre Jeová, sobre os milagres que o Senhor operara, sobre a Torá, sobre a lei, né? E que recebeu centenas de recomendações desde a sua infância, recomendações para o cuidado com o sincretismo, com o politeísmo cananeu. Exatamente. Mas mesmo assim ele permitiu que esse ídolo chamado dinheiro, Mamon, dominasse o seu coração. E aí não tem como, né, pastor Elias, nós não nos reportarmos ao que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Ninguém pode servir a dois senhores. Com certeza, pastor Epaminondas. E aí nós voltamos para a plataforma onde nós adoramos o Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor, ou colocamos, ou fazemos a ocupação dele com deuses, né? Com esses deuses. Por esta razão, senhores, vocês não podem servir a dois senhores. E em voltando para o mamon, para as riquezas, para esse dinheiro, nós devemos tomar cuidado. Por esta razão que o salmista, no Salmo 62, verso 10, diz: em aumentando a vossa riqueza, não ponhais nela o vosso coração. Essa inclinação, essa vontade, essa busca desenfreada para alcançar a riqueza, é aquilo que Paulo fala a Timóteo, né? Na primeira epístola, capítulo 6, altura do verso 9, 10 ali. Muitos se atolaram, se enveredaram por um caminho sem volta, por causa do anseio exacerbado, desenfreado, de querer tornar-se rico, de querer ter posse de uma forma ou de outra. Nós estamos numa época que, para alcançar esse Deus Mamon, as pessoas fazem qualquer coisa, trocam valores, jogam na lata, empurra o outro, violam, mata e etc. Furta. Fazem tudo isso em nome de um Deus que está dominando o seu coração, que é aquele anseio, a vontade de ser rico. E isso é muito perigoso e para nós, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que nós podemos é ficar livre pelo poder do direcionamento do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Pastor Leno, em razão dessa vida abastarda financeiramente, da mãe de Mica, da família dele como um todo, apesar de que o texto não fala da esposa, mas certamente, e porque ele tinha filhos, será se com isso Mica não assentou no seu coração, com as abominações que ele praticou, né, a clara e evidente, né, ideia de que ele podia fazer tudo? Mica tinha uma casa de deuses, pastor. É impressionante, pastor, como já foi colocado, alguém que cresceu conhecendo a palavra, conhecendo os mandamentos de Deus, e constitui na sua casa, na sua própria casa, né, uma casa de idolatria, né? E tudo isso voltado para a busca cada vez maior de mais dinheiro, enfim, de mais riqueza. E isso, para Mica, ele e para sua família, dá a entender que eles podiam fazer qualquer coisa, até mesmo constituir um sacerdote para a sua própria casa, dentre seus filhos, né? Até mesmo fabricar um Deus
para que pudesse, até segundo eles, representar a sua devoção ao Deus verdadeiro. Mas isso era um engano, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que podem buscar a Deus e oferecer uma adoração a Deus da sua própria maneira, né? E passando por cima até mesmo daquilo que fala a palavra de Deus, né? E nós vamos ver na história aqui de Mica que até mesmo ele chega a contratar um levita como sacerdote para a sua casa. E quantas pessoas hoje em dia pensam que podem alcançar a bênção de Deus através do seu próprio dinheiro? E na verdade é interessante porque criou-se um conceito de que uma vida financeira abastada significa bênção de Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que nem sempre ter uma vida financeira rica significa que essa pessoa está debaixo da bênção de Deus. Pastor Elias, Mica chegou ao cúmulo de mandar fazer um éfode, que era uma peça, uma indumentária que estava na lei. Deus estabeleceu para tão somente o sumo sacerdote de Israel usar. Com certeza, fez uma espécie de estola, né, sacerdotal, e deu ali para o seu filho. E nós vemos que não bastasse haver já o sincretismo religioso, não bastasse haver essa inclinação para Deus, fazer um santuário, uma casa de ídolos, da sua casa, uma casa de ídolos é o que estava sendo mais grave ainda, ou seja, estava fazendo o contrário do que, por exemplo, o rei Josias fez lá na frente, em vez de tirar, como Josias fez, porque na verdade esse termo, esses terafins, na verdade significa literalmente ídolo do lar. Ou seja, estátua que é colocada dentro de casa. Então, Josias, por exemplo, na reforma religiosa, ele retirou, e Mica, pelo contrário, colocou, né? Instalou, evidenciou. E a idolatria, ela vai além, é claro, desse negócio. E eu achei interessante, o pastor Epaminondas falou que sobre esses ídolos invisíveis, o pastor Cleito Pomering, ele escreve um texto dizendo assim: a idolatria vai muito além de um joelho dobrado diante de uma estátua, pois quando o coração humano elege e ajoelha-se diante de qualquer grandeza supostamente maior que Deus, o pecado da idolatria já está sendo cometido. Então, nós vimos então muito bem, como o senhor falou, na casa de Mica, o pecado da idolatria, tanto fora quanto dentro do coração. Essa conceituação que o pastor Elias trouxe de que esses terafins significam ídolos dentro de casa, dentro do lar, é muito interessante nesse contexto, porque nós precisamos tomar cuidado para não fazermos, inclusive, dos nossos próprios filhos ídolos. Exatamente. Pai, mãe, filhos. Há pais que idolatram filhos, e nos parece que Abraão, ele estava caminhando por esse caminho, e Deus, não, peraí, eu vou tirar Isaac do teu coração. Abraão, pastor, e também o caso de Eli, né? Sim. Eli estava honrando, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 27, Deus envia um homem de Deus, um profeta até ele, e fala uma repreensão terrível, severa, porque o profeta diz claramente que, olha, tu estás honrando mais os teus filhos do que a mim, e por esta razão a tua casa, olha só as consequências danosas dessa inclinação idolátrica, né? Então, na tua casa não haverá velho. Eu tinha dito que eu ia abençoar a tua casa permanentemente, mas eu estou refazendo, e da tua casa ninguém vai ficar velho. Olha que coisa terrível. E como sinal de cumprimento da minha palavra, eu vou matar os teus 2 filhos no mesmo dia. Olha que só, coisa terrível. Questão do ídolo. E aqui, claramente, Mica, né, tem no filho um ídolo. Vou fazer dele um sacerdote a qualquer custo. Inclusive, atropelando e transgredindo as leis do Senhor.
Pastor Leno, é uma chamada de atenção para que nós não deixemos, né, esses ídolos tomar de conta. Uma prova disso, né, o seu pastor Leno já vai falar, uma prova disso é que ela direcionou parte, depois de ele ter confessado que pegou aquele 13 quilos de prata, ela devolveu mais de 2 quilos ainda para reincidir no problema que já tinha acontecido. E é também assim, um outro aspecto que eu vejo também nessa história em particular de Mica, a necessidade não só de, por mais que a gente saiba que a adoração ela começa em casa, a adoração a Deus, né, ela começa em família, né, mas a necessidade de haver uma comunhão além da casa, né, a necessidade de estarmos em uma comunidade. Porque não havia, como nós vemos aqui, não havia para Mica e para sua família uma interação com alguém que pudesse repreendê-lo, que pudesse orientá-lo, que pudesse pastoreá-lo. E hoje em dia nós vemos muitos querendo servir a Deus só em casa. Ótima observação, pastor. Querendo constituir uma adoração a Deus só dentro de casa e não se apercebe desses erros que aquela pessoa, que o fato de nós estarmos em comunidade, sermos pastoreados, esses erros eles são corrigidos, né? Então assim, também essa história de Mica, ela nos faz refletir sobre esse aspecto. De uma liderança espiritual. Exatamente. De um guia em nome espiritual. daquela falsa justificativa de que igreja sou eu. Exatamente. Né? Os desigrejados Aí estão aí constitui os desigrejados. confirmar aquilo que nós estamos falando aqui. Excelente observação, pastor Leno, pastor Elias. Nós estamos encerrando mais este bloco. O tema está maravilhoso. O Espírito Santo ele tem nos trazido aqui lições extraordinárias para nós aplicarmos à nossa vida. Juízes 17:6. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cuidado, nem tudo que parece certo é certo. O certo é aquilo que está contido nas diretrizes e nos desígnios da palavra de Deus. Não saia daí, nós voltamos rapidinho para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Amados irmãos e amigos em Cristo, nós estamos no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, nós estamos estudando a lição de número 4, Ídolos na Família. E agora nós iremos trabalhar o último tópico desta preciosa lição, que tem como tema idolatria dentro dos lares. Nós temos aqui também 3 subtópicos para os nossos comentaristas aqui analisarem, e no primeiro subtópico desse tema, né, idolatria dentro dos lares, no primeiro subtópico nós iremos ver os ídolos domésticos nos tempos atuais. Esse é o momento da lição, querido professor, aluno, em que nós efetivamente iremos fazer as aplicações. No segundo subtópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. E no terceiro e último subtópico, precisamos reagir contra os inimigos da família. Pastor Lucileno Cavalcante, pastor Elias, em ambas as histórias que nós trabalhamos, né, nos blocos anteriores, tanto no caso de Labão, Jacó e Raquel, quanto na história de Juízes da casa de Mica e sua mãe, nós temos aqui a crença nos ídolos domésticos, onde eles colocavam inclusive a fé, a confiança nesses ídolos domésticos, indicando também uma forte influência pagã, tanto no caso de Raquel quanto no caso de Mica, sobretudo no caso de Mica, né? E nós precisamos, a partir dessas histórias, agora, nesse terceiro bloco do programa, refletir sobre, né, a modernidade desses ídolos. Nós não estamos falando mais de terafins, nós não estamos falando mais daqueles ídolos, daquelas estatuetazinhas pequenas, mas nós estamos falando agora de ídolos domésticos nos tempos atuais, pastor Leno.
E resgatando aquilo que o pastor Elias trouxe logo no início, né? A respeito do conceito de idolatria, né? E de ídolo, né? Tudo aquilo que se coloca no coração acima de Deus, né? Então, aqui, tudo aquilo que se prioriza, né? Acima de Deus no coração. E isso pode isso pode aparecer de diversas formas, né? O comentarista ele fala que seja um carro, seja dinheiro, seja mesmo um ente da família, como o pastor Epaminondas já colocou aqui. Então é necessário, acima de tudo, uma vigilância constante, né, de nós como crentes em Jesus, né, de estarmos atentos àquilo que aquilo que se passa dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, né? Ou seja, aquilo que estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida. Pastor Leno, algo interessante, o que é pior, né? Aquilo que era para ser bênção na vida de uma pessoa, como por exemplo, o autor coloca aqui, um bom emprego, né? Um carro bom, ou até mesmo uma casa, né? Me faz lembrar de um fato bíblico, né? Nós não trouxemos aqui, mas de um momento da história em que o povo tenta se rebelar contra Moisés e contra Deus, né? E Deus ele envia serpentes, né? E aquelas serpentes passam a atacar o povo de Deus, e então eles procuram a Moisés, e Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado, né? E aquilo serviu para aquele momento como um instrumento de bênção para o povo de Israel. Mas com o decorrer do tempo, eles começaram a usar aquela serpente de bronze como instrumento de idolatria. Queimavam incenso, adoravam. E chega alguns séculos depois, no reinado de Ezequias, ele percebe que aquela serpente de bronze que foi feita lá na época de Moisés está recebendo adoração. E diz a palavra que ele despedaça aquela serpente de bronze. Aquele ídolo que, muito embora no início fora uma bênção para o povo de Deus, mas o povo de Deus já estava adorando a bênção e não aquele que abençoou. Olha só que paradoxo, né? Aquilo que era para ser bênção para a família, para as famílias ali no deserto e nos dias atuais, né? Aquilo que era para ser bênção e é bênção, desde que não se converta aquilo em um ídolo, acaba trazendo males terríveis. E aí, pastor Elias, em razão do pecado da idolatria ser, né, talvez não, com certeza o pecado que fere primeiramente a glória de Deus, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro dos mandamentos, né, é não ter deuses ou ídolos, né, diante de si, e Deus não divide a sua glória com ninguém, diz o profeta Isaías. O perigo, né, de, na atualidade, pessoas endeusarem, né, pessoas trazerem para o coração e pessoas se tornarem ídolos, pregadores, cantores, pessoas famosas, artistas, jogadores de futebol. Com certeza, pastor Epaminondas, e o meio em que nós estamos, o tempo em que nós estamos vivendo, o avanço da tecnologia, o avanço cultural, o avanço em vários aspectos assim, podem sim, significativamente, avançar e acelerar, digamos que tornar mais favorável a elaboração, a fabricação dessas figuras que no meio da sociedade são considerados como deuses. Nem Deus, a pessoa às vezes reverencia daquela forma, presta, digamos, um clamor. Tem pessoas aí que quando vê determinados ídolos promovidos pela mídia da atualidade, entra em estado de êxtase e fica, né, em loucura, digamos assim. Uma pessoa que nunca talvez dobrou o joelho para orar ao Deus verdadeiro. Então, a idolatria, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, que os ídolos nada são,
E agora, diante disso, dessa conceituação de que, na verdade, eles nada são, do ponto de vista real, espiritualmente falando, à luz da Bíblia, eles nada são e nenhuma relevância eles têm para Deus, o salmista, no Salmo 135, verso de número 18, dizem que tanto os ídolos, como também aqueles que neles prestam ou estabelecem a sua confiança, também se tornam como eles. Olha só o verso de número 18, verso de número 15 a seguir, permita-me ler. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Olha o verso de número 18. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tanto aquelas pessoas que constroem figuradamente um ídolo na sua mente, no seu coração, quanto aqueles que neles confiam, prestam a sua confiança, eles se tornam como eles, como nada. Então isso é muito perigoso. E outra, nós devemos tomar cuidado da forma como essas idolatrias, esses ídolos podem se instalar. Repetimos o aspecto da sutileza. Eles chegam de uma forma sutil e de forma gradativa, vai se instalando, daqui a pouco a pessoa está mergulhada no contexto idolátrico. Pastor Elias, se o senhor me permite, eu quero ler o verso 20, né? O senhor citou o 19, de 1 Coríntios 10, 19. Olha o 20, pastor Leno. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aqui Paulo faz ele assemelha os ídolos, né, a entidades espirituais de demônios, e o cuidado que o servo de Deus, que o crente deve ter para que ídolos não assentem no seu coração. No coração do crente só pode ter um reino, só pode ter alguém reinando, um só. Não pode haver dois senhores. Jesus disse isso. Ou Deus está assentado no trono do coração do cristão e reinando, portanto, na vida dele, ou outro está reinando, né? E aí, pastor Leno, identificando os ídolos modernos dentro dos lares, o pastor Elias já falou muito bem sobre a cultura da mídia. Eu conheço pessoas, pastor Leno, que só vai à congregação, à igreja, se for o pregador fulano de tal que for pregar. Cuidado, muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que caminham quilômetros e quilômetros para ouvir uma pessoa falar, e só vai se for aquela pessoa. Isso pode ser um ídolo que está lá escondido no coração de uma pessoa. E aí, pastor Leno, nós precisamos reagir contra os inimigos da família, né? E aqui nós temos o antídoto. É verdade, pastor. E assim, interessante como a variedade de ídolos modernos que existem hoje, né, vamos dizer assim, atacando, né, as famílias, e o quanto que isso deve exigir um esforço, né, especialmente de quem lidera a família, do pai, da mãe, né, para que não seja atingido, né, por essa idolatria dentro do seu lar. Nós vemos que os pais, nós temos que reagir diante de tudo isso. E isso, voltando à história lá de Jacó, a jornada de Jacó para Betel, né, nós vemos que Jacó, quando ele passa por esse momento do encontro dele com Labão, depois disso houve algumas tragédias nessa jornada, algumas situações muito tristes na família de Jacó, mas chega um momento no capítulo 35 do livro de Gênesis que Deus novamente fala com Jacó. E como é importante nós, como pais de família, nós ouvirmos a voz de Deus, nós ouvirmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta sobre como conduzir a nossa família.
né? E Deus diz, no capítulo 35 do livro de Gênesis, no versículo 1, Deus diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Quando Jacó, ele ouve a voz de Deus, Jacó, ele se deixa ser usado como instrumento para a sua família. Ele reúne a sua família, ele reúne os seus filhos, e então diz a palavra no versículo 2, e Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. Olha que coisa linda, né? Jacó, ele ouve a palavra de Deus, e com isso ele reúne a sua família, e ele exorta a sua família a que, primeiro, tirar. Aqui fala realmente de lançar fora, né, todos esses deuses estranhos que haviam, né? Não só os que Raquel, né, havia furtado de seu pai, mas aqueles outros que eles traziam também no coração. Tanto que ele diz aqui de forma até figurada: purificai e mudai as vossas vestes. Não se trata simplesmente da questão da física das vestimentas, mas sim das atitudes, da sua condição espiritual, né? E aí nós temos aqui, vamos dizer assim, a receita de nós estarmos vacinando a nossa família contra esses ídolos, ou seja, adorando tão somente o Deus verdadeiro. Por isso que no versículo 3 ele inicia assim: levantemo-nos e subamos a Betel, a casa de Deus. Pastor Elias, esses vírus, esses ídolos são como vírus, né? Um vírus infeccioso. E aí o pastor Leno falou: aqui está a receita. De fato, a receita está aqui. O vírus do mundanismo, do sistema que aí está, o vírus do secularismo, das ideologias, né? Os ídolos do narcisismo, das redes sociais, dos computadores, os smartphones, do mamon, o dinheiro, todos eles são ídolos. As paixões ao entretenimento, a filmes, a esportes, enfim. Sim, tudo isso são ídolos que, se assentados no coração, tira a glória de Deus, tira a primazia de Jeová. E aí, pastor Leno, pastor Elias, somente os valores morais e espirituais que estão na palavra de Deus que Jacó ouviu pode combater todos esses ídolos. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Leno, o que a gente percebe aqui é que, diante de toda esse colapso moral, espiritual que está instalado hoje, digamos assim, em função da idolatria dentro dos lares, se faz necessário a igreja tornar mais evidente o seu posicionamento. Perfeito. Enquanto instrumento de Deus, ela tem que tomar o posicionamento e não cair nessa onda, não ser levado por essa influência. Pelo contrário, ela tem que influenciar para correção, influenciar para corrigir essas mazelas que existem no seio das famílias, não se conformando, conforme está escrito em Romanos, não se conformar, não se submeter a essa forma que de alguma maneira o mundo quer estabelecer. Como o senhor falou, há um sistema, há uma organização por trás e eles querem fazer com que as pessoas engulam, recebam isso, mas a igreja não, ela não recebe, ela não se submete a esse sistema, ela tem que tornar mais evidente o posicionamento dela, que andar na contramão desta mão que é oferecida pelo mundo. O que a gente acha assim que seria muito importante, e é importante, é fazer com que, por exemplo, cada um de nós, pai de famílias, tente ao máximo desenvolver no coração dos filhos o interesse e o saber amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como era o propósito do processo de ensinamento lá no Deuteronômio 6, do Shema. Os pais deveriam fazer com que os filhos amassem a Deus e eles entendessem que não tinha ninguém semelhante ao Deus de Israel e que ele era único, era singular na vida deles. Perfeito. Lembrando, né, pastor Leno, que
a TV, a televisão não é um mal em si. Com certeza. Até porque nós estamos agora fazendo uso deste instrumento para alcançar milhares de vidas. As redes sociais não são mal em si mesmas, né? O Instagram, o Facebook e as outras redes sociais, o smartphone, o telefone, o celular, não é um mal em si mesmo. É quem usa e é como se usa, não é? Às vezes a motivação, né, é que vai determinar os efeitos. Eu me recordei do meu avô, né, em um tempo em que a televisão era bem, vamos dizer assim, recriminada, né, o uso da TV no meio evangélico. Ele dizia o seguinte: a TV ela é um instrumento, depende muito de como você usa. Ele comparando com uma caixa d'água, ele dizia, é uma caixa d'água. Você que decide que tipo de qualidade de água que você vai colocar ali, né? Que vai acumular ali dentro. Então, o uso das redes sociais, o uso das tecnologias é algo que a igreja tem que ocupar o espaço, é algo que a igreja tem que utilizar, sim, em benefício da propagação do evangelho, da edificação espiritual, como este programa, né? Ao que o crente ele deve vigiar é quanto ao mau uso. Perfeito. Né? Perfeito. Nós temos pessoas que deixam de ir à congregação por conta de uma programação na televisão. Veja que é o mau uso da TV em si, né? Não é propriamente o instrumento, porque ele é neutro, né? As redes sociais são neutras, é quem está por trás teclando, usando aquele meio. Não é isso, pastor Elias? Eu acho que nós exploramos bem essas duas histórias bíblicas e a aplicação aqui no terceiro tópico foi extraordinária pelos nossos comentaristas. Assim, nós estamos concluindo esta preciosa lição, onde nós aprendemos de forma profunda sobre os ídolos na família e o cuidado que devemos ter para que aquilo que inclusive é bênção se torne ídolo e, portanto, maldição na vida das pessoas. Você deve participar da Escola Bíblica Dominical presencialmente, tá bom? No domingo em que será ministrada essa lição de número 4. Portanto, você deve ir à sua congregação, à sua igreja, receber a palavra de Deus por seu professor ou professora de escola bíblica dominical, do seu pastor congregacional, tá bom? Assim, nós convidamos você para o próximo programa, onde nós estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Vou pedir ao amado pastor Leno que nos despeça em oração. Querido e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, elevamos a nossa voz a Ti em gratidão, Senhor, por esta lição, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, através da Tua palavra, que possamos, Senhor, ó Deus, como atalaias, como foi dito aqui, ó Deus, estar atentos, Senhor, ao que acontece não só no exterior, mas especialmente também no interior do nosso lar, da nossa casa. Deus abençoa cada família, ó Deus amado, abençoa cada lar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.